Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Galvão. Nós vamos conversar um pouco sobre projetos. Nós vamos entender o que é um projeto, por que a gente utiliza projetos, por que a gente estuda sobre projetos, o estudo dos projetos pode nos ajudar no nosso dia a dia, nossa atividade profissional. Então, nós basicamente vamos conversar um pouco sobre isso e vamos, em termos gerais, falar com, com vocês sobre a seguinte estrutura. Você está vendo aí a apresentação, nós temos a apresentação, nós temos também aqui o nosso bloco de anotações, então temos a combinação do bloco de anotações, que são as notas que eu vou tomando para vocês, junto com vocês ao longo dessa aula, dessa breve aula, desse vídeo, e nós vamos depois falar um pouco sobre como se dá um projeto e sobre nossa atividade, tá? Então, tomaremos nota no bloco de notas e vamos conversar aqui na apresentação. Bom, como vocês podem ver, nós vamos começar com a definição. Nós vamos ver o que é um projeto, depois nós vamos ver o que não é um projeto, depois nós vamos entender por que é importante estudar isso, porque várias graduações se unem no estudo dos projetos e, por fim, a gente vai pegar a maior parte desse vídeo, a maior parte dessa aula sobre estrutura de projetos. Então, seguindo adiante, vamos entender o que é um projeto. Projeto, essa definição que está aí no meio da sua tela, é a definição do Project Management Institute, que é uma entidade internacional que qualifica as pessoas e que normatiza sobre a gestão de projetos. E eles dizem aí que se trata de um esforço temporário. Então, primeiro aspecto, projetos têm começo, meio e fim. Todo projeto tem que ter um fim, você não pode ter um projeto que não vai acabar. Então, um esforço temporário realizado com o propósito de criar um produto, serviço ou resultado. Então, o que é isso? No seu projeto, você tem que ter o seu objetivo, você tem que ter o seu resultado, você tem que definir qual é o produto esperado daquele projeto. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que o nosso projeto tem que ter um produto, tem que ter começo, meio e fim, e esse projeto é único, então não vai ter outro absolutamente igual. Diz, professor, eu posso ter um projeto de uma abertura de uma padaria, depois a abertura de outra padaria, não é o mesmo projeto? Não, são padarias diferentes, então o projeto vai ser diferente. Estou dando um exemplo de padaria, mas poderia ser de um smartphone, da ida do homem à lua, novamente, pode ser de uma criação de um aplicativo, de um website, de uma rede social, enfim. Todo projeto, se foi único, tiver começo, meio e fim, tiver como propósito um produto no final, então nós podemos chamar de projeto sim. Ele possui um escopo definido. Professor, o que é o escopo? A gente vai chegar lá, tem um documento chamado definição de escopo. E nesse documento a gente vai basicamente explicar o que é o projeto. O projeto tem que estar ele tem que se explicar, você tem que ter no projeto a própria definição do que ele vai fazer, o detalhamento do que vai ser feito. E por fim, nós temos recursos definidos, nós temos a equipe desse projeto, que são os recursos humanos que vão atuar nisso daí, nós temos também os recursos financeiros, nós temos a nossa verba, esse projeto vai ter nos nossos projetos normalmente tem verbas, tem orçamentos, tá? Então, o que não é um projeto? Seguindo adiante, você tem nesse slide aí o que não é um projeto. Olha, se for para entregar de maneira sequenciada, de maneira repetitiva, um determinado serviço ou produto, você tem um programa, não um projeto. Então, fabricar um automóvel é um programa. Você está sempre produzindo aquele mesmo automóvel, você não sabe quanto você vai produzir. Então, programa. Mas, professor, desenvolver o automóvel? Aí é um projeto, porque tem começo, meio e fim, você tem recursos definidos, você sabe o que você está fazendo. Então, feita essa distinção, vamos entender por que é importante criar um projeto. Deixa eu tirar a câmera daqui para você poder ver com mais tranquilidade. Bom, pessoal,
a importância, por que é importante um projeto? O projeto viabiliza grandes, eu coloquei grandes projetos, mas ficou redundante. A importância disso é que ele viabiliza grandes empreendimentos. Você pode, um projeto de fato, executado como projeto, com a metodologia de um projeto, é a ida do homem à Lua. O homem tem interesse de voltar à Lua, nós estamos no ano 2022, o homem tem interesse de voltar à Lua lá para 2025, 2026, então é um projeto, há um interesse nisso daí. Segundo, é importante porque ele sistematiza a execução. Você tem uma série de normas, por assim dizer, de características, de objetivos com o projeto, e você vai conseguir sistematizar essa execução, ou seja, você vai conseguir definir um método, uma técnica, uma sequência lógica para executar isso daí, e vai te ajudar muito quando você for replicar esse projeto adaptado para outra realidade. E por fim, tem uma estrutura de aprendizado aí que é muito importante. O que é uma estrutura? O que é estruturar o aprendizado? Por que é a estrutura, estruturar o aprendizado? Por que um projeto estrutura o aprendizado? Porque você aprende com esse projeto e quando você for para o próximo, você está mais qualificado. Então, o homem indo até a Lua, novamente, ele vai estar qualificado ou vai estar mais qualificado para depois ir para outro planeta. Então, é basicamente esta a ideia. Deixa eu voltar aqui e vamos para a etapa seguinte. Bom, vamos falar sobre o conteúdo aí de um projeto. Novamente eu vou tirar a câmera, mas estou aqui com você. Bom, pessoal, seguinte, conteúdo, nós temos basicamente documentos e partes do projeto, por assim dizer, ou aspectos necessários ao projeto. Documentos, nós temos o termo de abertura, o escopo e a EAP. Daí, dos principais, nós estamos vendo. Num projeto também tem um termo de encerramento, esse tipo de coisa, mas nesse momento a gente não vai entrar nisso, que eu quero deixar bem sucinto e o aprendizado bem objetivo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos documentos, que é o termo de abertura, Scope e AP. A gente vai anotar no bloco de anotações daqui a pouco. E nós temos outras ferramentas, outras características de um projeto, outras necessidades de um projeto, que a gente vai ter aí na tela. Por exemplo, não está nem na tela, mas o seu projeto tem que ter um nome. Depois do nome, seu projeto tem que ter uma equipe. Você é o gerente do projeto ou você vai nomear um gerente? Quem é a equipe desse projeto? Não tem projeto sem equipe. Depois nós temos os stakeholders, que você pode ver aí na terceira linha. O que é um stakeholder? Stakeholder é todo mundo, todo aquele agente que faz parte, que está envolvido direto ou indiretamente com o projeto. Então, se você tem um projeto, você tá desenvolvendo um aplicativo, os seus possíveis usuários, os seus prováveis usuários vão ser stakeholders. Se você está sendo contratado para criar um aplicativo para uma academia de ginástica, uma lanchonete ou qualquer tipo de coisa, o cliente daquela entidade é um stakeholder, ele é uma parte interessada. Outro exemplo de stakeholder, os funcionários são stakeholders. Os funcionários daqui vão utilizar aquele determinado aplicativo, seriam stakeholders. E temos tantos outros stakeholders aí. Nós temos fornecedores. Professor, vou abrir uma serralharia. Você vai ter stakeholders. Se tem fornecedores, então são stakeholders. Enfim, entra aí o contratante, a pessoa que te contratou para fazer aquele projeto também é um stakeholder. É importante que a gente lembre disso. E aí, o projeto tem que ter um objetivo. Lembra lá do início, quando a gente falou que o projeto tem que ser único? Ele tem que ter um propósito. Então, o projeto tem que ter um objetivo. Lembrem-se também que o propósito é criar um produto, um serviço, enfim. E aí, seu projeto tem que ter um produto esperado.
seu projeto tem que ter uma justificativa. Por que é que você está criando esse projeto? Por que eu estou criando isso? Ah, professor, porque eu estou enxergando uma oportunidade de negócio. Então, beleza, você está enxergando uma oportunidade de negócio, excelente justificativa. Professor, eu estou percebendo que a sociedade está carecendo disso daqui. Então, trata-se de outra justificativa. Aí você vai dizer, professor, e esse escopo? A gente vai chegar lá no escopo, no termo de abertura e na EAP. Quais são as restrições? O que é uma restrição, professor? O que é que meu projeto, o que é que eu não posso contar tanto? Um exemplo bem simples. Professor, meu projeto tem um orçamento limitado a R$ 10.000. Então, uma restrição do teu projeto tem aquele gasto máximo de R$ 10.000. Se seu projeto, você orçar seu projeto, ele der 50 mil, não vai funcionar, porque você tem aquela restrição. Depois nós temos os riscos. Professor, o que é um risco? Olha, seu projeto pode não dar certo por quê? Eu posso não ter equipe suficiente, eu posso não ter um maquinário suficiente, enfim, você vai elencar aí os seus riscos. Como eu falei, a EAP é um documento visual, a gente vai ver daqui a pouco. Por fim, nós temos as tarefas que são logo após o cronograma, que nós vamos conversar um pouco sobre elas. Só logo após o EAP, nós vamos conversar sobre elas e depois o cronograma também vamos apresentar. Então, eu vou começar aqui com o nosso bloco de anotações. Deixa eu passar aqui para o nosso bloco. Deixa eu ver se está lá. Tá. Bom, pessoal, no bloco, vamos falar sobre documentos, os documentos de um projeto. Nós temos o termo de abertura. Você vai caracterizar o projeto, daqui a pouco a gente chega lá, você vai definir, caracterizar o projeto. Nós temos a definição de escopo. Professor, o que é um escopo? Você vai fazer um detalhamento desse projeto. E nós temos o EAP, que também a gente chama de estrutura analítica do projeto. Bom, nós temos o EAP também e há outros, tá? Há outros, certo? Eu não vou entrar nesses outros porque a gente precisa ser sucinto, bem objetivo, deixar você qualificado. E o mínimo de qualificação é isso que a gente está passando agora. Então, vamos conversar sobre cada um desses projetos. No termo de abertura, a gente normalmente, eu chamo de pontapé inicial do projeto, e basicamente no termo de abertura nós meio que estabelecemos os elementos do projeto. Então, vamos chamar de documento inicial do projeto, que o caracteriza e estabelece alguns elementos relacionados a esse projeto, obviamente. Professor, e o escopo? O escopo eu vou chamar de detalhamento do projeto. Aqui você vai escrever muito, você vai escrever bem, você vai deixar tudo muito bem definido. E um aspecto interessante que eu gosto de mencionar sobre o escopo é que as pessoas, a gente vai ver daqui a pouco, mas as pessoas costumam considerar no escopo o que é o projeto, mas no escopo também vai entrar o que não é o projeto. Como assim, professor? O que não é o projeto? No escopo vai entrar aquilo que não faz parte do projeto. Então, o meu aplicativo de smartphone não terá o quê? Olha, meu aplicativo não terá georreferenciamento, então não vai ter a parte de GPS lá. Mas por que eu vou fazer isso, professor? Porque vai ficar mais fácil depois, quando você estiver desenvolvendo lá, que você estiver com o seu cliente vai originalmente pagar por um aplicativo que não tem aquela característica e depois ele vai querer. Então, você definindo de antemão que não tem, vai te ajudar muito, tá? E vamos passar agora para a estrutura analítica do projeto. Eu vou chamar de representação gráfica, tá? Trata-se de uma representação gráfica. Eu estou sendo injusto com o EAP,
com AEAP, não é somente isso, mas eu quero deixar isso muito sucinto, então vamos lá. Trata-se de uma representação gráfica do que será feito ao longo do projeto. Então, trata-se de uma representação gráfica do que será feito ao longo do projeto. Então, nós vamos entender daqui a pouco a estrutura. Novamente, não está bem definido, mas o nosso propósito é dar continuidade ao trabalho de maneira que fique simples e você consiga fazer ao final deste vídeo. Então, seguindo adiante, pessoal, vamos passar para o próximo slide falando sobre o termo de abertura. É um documento inicial de caracterização do projeto. Aqui está melhor do que eu escrevi ali no bloquinho, né? Estabelece elementos como a equipe, justificativa, stakeholders, produtos esperados, esse tipo de coisa, porque você vai pegar o termo de abertura, vai ler o termo de abertura, você vai ter uma noção completa do projeto, então isso é muito importante. Eu já vi muita indefinição entre o que vai para o escopo e o que vai para o termo de abertura, tá? Não vi uma definição tão precisa assim. Mas o que é que tem no termo de abertura? Nós precisamos ter a equipe, quem faz parte desta equipe, quais são os stakeholders, quem é que está envolvido, quem é que vai sentir, quem é que vai participar, quem é que vai ter a vida afetada por esse projeto. Nós temos os objetivos desse projeto, os produtos esperados, o que é que você vai criar? É o aplicativo, é a viagem à lua, é uma padaria, enfim, você vai escolher. E depois tem os riscos, o que é que pode acontecer que vai inviabilizar ou alterar a execução do projeto. Quais são as premissas? O que é que eu me baseio? Premissa eu acho maravilhoso, pessoal. Um ponto espetacular sobre projetos. O que é uma premissa? Premissa é aquilo que você está considerando como válido para entrar no projeto, para iniciar o projeto. Professor, qual é a premissa de abrir uma padaria? Você acredita, você espera, você confia, você tem a crença de que há mercado para uma padaria naquela determinada localização. Então, se você acredita que de fato pode ter um mercado ali, pode ter você vai ganhar dinheiro se fizer aquilo, então você tem uma premissa. Você tem uma premissa. Deixa eu tirar aqui a tela, porque a gente vai chegar em justificativas e observações e não haveria espaço para você enxergar. Então, nós temos riscos e premissas. Premissa, como eu falei, eu acho genial a parte das premissas. Professor, e essa parte do homem e a lua, quais seriam as premissas? A premissa de que é possível, a premissa de que vai valer a pena, a premissa de que os novos conhecimentos adquiridos vão ser muito úteis aqui na Terra, e enfim, esse tipo de notícia esse tipo de premissa é que justifica bem. E o aplicativo, professor, qual é a premissa? A premissa de que as pessoas vão utilizar esse aplicativo, que ele vai ser útil, que ele vai ser bem aceito, enfim. Depois vem a justificativa. Algumas pessoas colocam justificativa antes dos objetivos, tranquilo. Por que que o que você está levando em conta para dizer que esse projeto é válido? O que faz com que esse projeto se justifique? É basicamente isso. E no final temos observações, mas as observações são opcionais, tá? Caso você queira adicionar informações úteis, você insere lá na parte de observações. Pessoal, eu vou continuar sem aparecer aí, como vocês podem ver, se eu aparecer, sai um pedaço da tela, então vamos ficar de fora. O que é o escopo do projeto? Novamente, em alguns locais eu vejo escopo e uma indefinição entre o que fica no escopo e o que fica no termo de abertura, mas é bem importante a gente entender que no escopo é detalhado. O escopo está muito detalhado, então a gente sempre vai lembrar disso daí. O escopo está sempre detalhado, tanto é que eu inseri essa informação ali, ó. Definição de escopo, detalhamento do projeto, ponto mais importante que existe. Você vai escrever muito no escopo. Então, voltando aqui ao escopo, ao slide do escopo. Escopo é o documento responsável pelo detalhamento. Quanto mais detalhado, melhor.
e o escopo vai delimitar, como eu falei, o que é que teu projeto não tem. Meu projeto de a Lua não contempla ir a outro planeta. Meu projeto de ir à Lua não contempla lançar um satélite lá. Meu projeto da padaria não contempla uma lanchonete dentro da padaria. Meu projeto do smartphone não contempla georreferenciamento, ou seja, não vai usar a localização do GPS do aplicativo, enfim, tantos outros aspectos importantes. Aí você diz, mas professor, por que isso? Simples pra caramba, porque teu cliente vai contratar e se não tiver definido o que não entra no projeto, aí você vai perceber que ele vai querer aquilo dali que originalmente não estava contemplado. Então, para evitar problemas, vamos sempre definir isso daí. Pessoal, depois do escopo, nós temos a EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Isso é importante pra caramba. Não tem como você fazer um projeto bom sem saber fazer uma EAP. Como vocês podem ver, está vazio aí embaixo à direita, então eu vou aparecer aqui. O que é uma EAP? Uma estrutura analítica do projeto. Bom, há várias formas de você definir a estrutura de uma EAP. Eu vou, ao final dessa apresentação, ter uma sugestão de uma playlist de um profissional da área, mas basicamente eu gosto da estrutura que é separada por entregas. Vocês estão vendo aí na tela que está escrito entrega 1 projetos, entrega 2 alvenaria, grupo de trabalho 1, no seu projeto e em qualquer outro projeto, não entra o nome entrega 1, entrega 2, entra direto lá, projetos, alvenaria, ou seja lá o que você quer inserir. Lá no grupo de trabalho 1 embaixo, não entra o termo grupo de trabalho 1. Isso é um grupo de trabalho para que você entenda onde fica o grupo de trabalho, mas no seu projeto não tem o nome grupo de trabalho 1, tá? Então, isto posto, vamos entender a parte que eu mais gosto de separação, como eu prefiro a separação de projetos, e é da seguinte forma. Primeira caixinha lá em cima, as entregas. Primeira caixa, as entregas. Numa casa, você tem o projeto da casa, os alvarás da construção, você tem os alicerces, a alvenaria, o acabamento. Na ida à Lua, você tem os foguetes saindo da Terra, você tem os sistemas de navegação, você tem os módulos lunares, se tiver mais de um, você tem os cálculos, você tem a volta do homem, enfim, você vai ter várias entregas ali. Na padaria, você tem, originalmente lá, quando você tem a padaria, quais seriam as entregas de um projeto de abertura de padaria? Você tem a equipe, você tem o treinamento da equipe, você tem o maquinário, você tem os alvarás de funcionamento, você tem eventualmente a adequação do local, seja por via de reformas ou não. Enfim, você tem várias entregas. Então, entrega, o que seria uma entrega? Uma entrega é basicamente aquilo que você vai disponibilizar, que, digamos assim, seria uma pequena conquista do teu projeto, tá? O nome é autoexplicativo, tem muito o que falar. A parte mais confusa para os meus alunos vem depois, abaixo de entregas, que se chamam grupos de trabalho. O que é grupo de trabalho? Quando você organiza várias e várias tarefas, e você organiza essas tarefas em um grupo de trabalho. Você tem uma entrega lá da padaria. A entrega é o material, a aquisição do material. Então, a entrega é o material pronto, ou o maquinário. Vamos lá, entrega o maquinário. Para eu entregar o maquinário, o que é que eu preciso? Eu preciso cotar, eu preciso definir qual é o tipo de equipamento mais adequado, eu preciso comprar esse equipamento, e aí esse agrupamento de atividades que eu falei, todas elas com o verbo no infinitivo, comprar, adquirir, analisar, escolher, todas elas são tarefas. Essas tarefas agrupadas, tarefas parecidas, a gente agrupa em um grupo de trabalho. Então, se a minha primeira entrega ali à esquerda está projetos, ou seja, eu vou construir uma casa, eu começo pelos projetos, eu tenho um projeto elétrico, hidráulico, de incêndio, enfim, para ter autorização para casa, enfim, para morar lá, por assim dizer. E aí,
um dos grupos de trabalho, lembrando que pode haver inúmeros grupos de trabalho. Professor, você separou 3 grupos de trabalho. Isso, você pode ter 10.000 grupos de trabalho, você que vai definir, tá certo? Mas o grupo de trabalho é um agrupamento de tarefas. Então, o grupo de trabalho 1 tem a contratação dos profissionais. Então, eu preciso contratar esses profissionais. Para contratar esses profissionais, eu vou fazer o quê? Eu tenho a contratação do projetista estrutural, contratação da parte elétrica, da parte hidráulica, enfim, todas essas contratações. E aí, como é que está dentro desse grupo de trabalho? Dentro desse grupo de trabalho estão as tarefas. Para eu contratar um projetista estrutural, o que é que eu faço? A primeira tarefa é fazer um apanhado, prospectar quantos projetistas estão à disposição. Depois de definir quantos projetistas estão à disposição, eu passo para a etapa seguinte, eu entro em contato solicitando orçamentos. Depois eu obtenho os orçamentos, aí vai para a etapa seguinte, que eu vou analisar os orçamentos, escolher um profissional. Então, contratação do profissional é um grupo de trabalho que é um apanhado disso daí. Percebam aí dessa última linha que tem 2 grupos azuis, contratação do projetista estrutural e contratação do projetista da parte elétrica. Ambas, elas têm o mesmo grau hierárquico, então elas fazem parte do mesmo grau hierárquico, nenhuma é melhor que outra. Então elas estão igualmente, digamos, em poder semelhantes. E aí, meus alunos também erram muito quando eles pensam que a gente olha o EAP de cima para baixo, que a gente executa o EAP de cima para baixo. Não, é o contrário, é de baixo para cima. Então, primeiro eu faço a sequência que a gente chama de grupo de trabalho, o grupo de trabalho de contratação do projetista estrutural, o grupo de trabalho de contratação do projetista da parte elétrica. Então, esses grupos de trabalho, todos eles executados, vão dar no grupo de trabalho superior, que é a contratação dos profissionais. Pessoal, lembrem-se do seguinte: o grupo de trabalho, se você concluiu todos os grupos de trabalho inferiores, automaticamente o superior tem que estar concluído. Então, se eu contratar o estrutural e parte elétrica, supondo, ele tem que estar com os profissionais contratados. Mas professor, e o dos bombeiros? Olha, é porque aí está resumido, mas no seu projeto tem que ter todos, tá? Então, é basicamente isso. Nós temos uma entrega ou várias entregas. Essas entregas são seguidas pelos grupos de trabalho. Então, você olhando aí, entrega 1 projetos. Aí tem um grupo de trabalho, contratação dos profissionais. E, de fato, eu só tenho projetos se eu tiver contratação dos profissionais. Se os profissionais estiverem contratados, já estou bem encaminhado para ter o projeto. Então, para contratar esses profissionais, eu preciso contratar individualmente. Então, eu começo por baixo, a execução começa por baixo. Eu contrato os profissionais, a contratação dos profissionais leva à contratação de todos os profissionais que vai me gerar aquela entrega. Então, seguindo adiante, pessoal, nós temos dentro do grupo de trabalho, então você tem aquele grupo de trabalho, dentro daquele grupo de trabalho você tem as diferentes tarefas. Então, deem uma olhada aí que está escrito contratar engenheiro projetista. Preciso. Coletar orçamento das construtoras, sim. Escolher um arquiteto, solicitar financiamento, conferir a execução da obra. Tudo isso são projetos. Não estão relacionados ao slide anterior, mas são tarefas dentro de um projeto, provavelmente projeto de construção de uma residência. Então, se você observar isso daí, todos os verbos estão no infinitivo. Contratar, coletar, escolher, solicitar, conferir. Tá? Nas tarefas a gente tem isso. Na EAP, nos grupos de trabalho, nenhum grupo de trabalho vai ter verbo no infinitivo. Perceba o grupo de trabalho 1, contratação. Grupo de trabalho, os 2 inferiores, contratação e contratação. Então, vamos lembrar disso daí. Pessoal, tarefas. Tarefas é o que transforma teoria em prática. É o que transforma aquela visão estratégica do projeto em ação prática. Então, a tarefa é o dia a dia do projeto. Seguindo aqui adiante, nós temos o cronograma, deixa eu desaparecer aqui da sua tela, e isso daí é o que a gente chama de gráfico de Gantt.
você basicamente vai desenhando, vai verificando graficamente como está cada uma das etapas. Planejar, cotar, contratar, acompanhar. Cada tarefa tem que ter seu prazo, então cada tarefa tem que ter seu prazo. Esse é um aspecto muito importante que a gente precisa lembrar. Seguindo adiante, nós temos o orçamento, a gente tem que saber quanto é que vai gastar aí. E para que você consiga se desenvolver bem, eu falei de uma maneira muito rápida, muito breve, porque a gente tem pouco tempo, no sentido de que um vídeo extenso pode te deixar cansado, pode ser conteúdo de mais de uma vez. Então, tem um link aí de uma playlist e esse PDF vai estar no Teams, no Microsoft Teams, com o link para esta playlist. É um profissional da área, muito bom por sinal. Eu recomendo que vocês assistam, pelo menos assistam os mais objetivos e acessem lá que vocês vão ver o link para o nosso Forms. Respondendo esse Forms, você concluiu a disciplina. E por fim, está aí a referência que é o PMBOK, que é um livro, não é book, é book, que tem um O só. O PMBOK, que ele basicamente é um guia para quem desenvolve projetos. Eu sugiro que vocês comprem sexta edição, porque ela está bem esmiuçada. Tem a sétima já, mas a sétima houve uma mudança de paradigma, então sexta e sétimo são complementares, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham visto, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Acessem lá o Teams, que vai ter o link para o Forms para você fazer o seu projeto. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estou lá no Teams para responder. Um abração e até a próxima.